Fala pessoal, aqui é o Maurício E eu sou o Maicon, bem-vindo a mais um vídeo. e hoje nós vamos reagir Países que você nunca ouviu falar. Tem alguma coisa a mais, só que eu não lembro. Mas aos é. 5 países. Que cinco, maluco? São 5. 5 países que você nunca ouviu falar. E se você já ouviu, a gente apaga esse vídeo. Mentira, a gente não vai apagar, mas você não ouviu, tem certeza. Brasil. Tá, vamos, chega de graça. Deixaram aí. de desistir, cara. Quê? Já deixaram de desistir. Então... Deixaram de existir, então vamos começar de novo. Tô brincando. Bora. Tá, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e deixar sugestões também de vídeo. Talvez vocês queiram ver alguma coisa específica, então é interessante pra gente. Bom? Exatamente. Então, se você gostar, deixa aquela curtida, comenta aí e bora pro react. Bora! União Soviética, Gran Colômbia, Prússia, Reino da Coreia, tudo países que não existem mais. E provável que você já tenha ouvido falar neles. Então, ao invés disso, aqui vai uma lista Já de achei 5 que a gente países ia apagar mais o vídeo. estranhos que ninguém sabe que existia. Será que eu vou te surpreender? E fica até o final para ver um que um gringo lá dos Estados Unidos tentou fazer aqui em território brasileiro. Tá Bora doido? lá. Eu acho. Alô, Eu YouTube. tô ligado. Número 1, Já ouvi alguma Estado coisa do Livre gênero. do Gargalo. Estado Pelo Livre. menos É, é esse eu não que o sabia. nome em alemão traduz. Esse Hashtag país, ou Flush quase Love, país, né? ele existiu de 1919 até 1923, Ou longos 4 anos. 4 anos. Ele surgiu por causa da Primeira Guerra Mundial. A Alemanha, ela perdeu, e aí os aliados ocuparam alguns territórios deles Estado tampão. no oeste do rio Reno, dividindo entre Estado eles. tampão. E a maneira que eles decidiram dividir foi bem simples. Do centro da ocupação militar, eles faziam um círculo com um raio de 30 quilômetros. Tudo dentro desse círculo era deles. Dos Estados Unidos, por exemplo, o centro era lá em Coblença. Da França era em Maïs. Mas eles ficam 64 quilômetros de distância. Ou seja, os círculos da ocupação militar não se encontravam, deixando esse pedacinho aqui estrangulado, um gargalo, que não pertencia a nenhum dos dois. Foi aí que meio que surgiu um país. Sim, ele era conectado com o resto da Alemanha, só que não tinha nenhuma rodovia ou trem que conectava sem passar por um dos territórios ocupados. Então a Alemanha, ela não quis nem chegar perto dessa área militarizada. Então essa região ficou ignorada. Tem algumas poucas cidadezinhas por aqui, e eles ficaram abandonados sem nenhum país. Então eles decidiram fazer o seu próprio, o Estado Livre do Gargalo, com a capital na maior Combina com a cidade, bonequinha. Lodz. Só que Arrumado. desde o início eles tiveram problema, principalmente com o comércio. Como nenhum país em sua volta reconhecia eles, esse paizinho, ninguém quis fazer negócio com eles. Eles basicamente sobreviviam de contrabando. Então, pouco tempo depois, quando os Estados Unidos e a França foram embora, eles voltaram a fazer parte da Alemanha. Número 2, Zona Internacional Tanger. Essa durou mais tempo, 32 anos, Marrocos. de 1924 até Parecia com a 56, bandeira do com um Marrocos. intervalo no meio. Lá era meio que um paraíso para ricos, artistas e criminosos. Ficava em Marrocos e também surgiu por causa da Primeira Guerra Mundial. Nossa, muita coisa aconteceu por causa dessa bendita guerra. Tanto que a gente tem até um vídeo falando sobre isso. Dá uma olhada e também já se inscreve se você ainda não fez. Muita gente acha que está inscrito, mas não tá. A nossa meta é alcançar 1 milhão coisa que até até o final hoje deste ano. a O gente YouTube se não quer ferra ajudar a com gente, isso. porque ele Sim. não gosta muito de conteúdo guerra educativo. maldita. Por isso que precisamos da tua ajuda. Enfim, essa área de Tangier, ela sempre foi cobiçada por muita gente. Portugueses, espanhóis, britânicos, franceses, italianos, holandeses, suecos e, é claro, os marroquinos. Ela fica bem aqui na entrada do mar Mediterrâneo. Então, se você controla essa área aqui, você pode ter influência ou até controle de muita coisa que entra e sai da Europa Quanto mais pelo mar. estreito, né? Depois Sim. da Primeira Guerra, os aliados eles fizeram com que a cidade marroquina de Tangier virasse uma zona internacional sem presença militar. Um porto livre, que era administrado de uma maneira bem complicada, mas basicamente uma união de todos os países participantes. Não tinha impostos em várias coisas e várias liberdades. Basicamente, parecia uma cidade que você podia fazer qualquer coisa. Um faroeste lá na pontinha da África. Isso Moleque. chamou muita atenção de ricos, artistas, que transformaram a cidade meio que uma cidade de rave. O lugar também chamou a atenção de espiões, contrabandistas e pessoas desse tipo no geral. Mas é claro que as pessoas do local não gostaram disso. Ah, E não quando gostaram. Marrocos conseguiu É. ganhar a independência, a região foi absorvida voltando para Marrocos. Número 3, Reino Celestial de Grande Paz de Taiping. Esse nome China. me faz lembrar os nomes mais absurdos da história que eu falei nesse outro vídeo aqui. O Reino Celestial de Taiping, ele existiu por 13 anos, lá na China. E no seu auge, tinha mais de 20 milhões de pessoas. Por causa de várias derrotas e
perdas que foram humilhantes para a China, o país estava quebrado, muito pobre, com fome e vários problemas internos. Aí esse cara aqui, Huang Xiaoquan, tentou umas 3 vezes passar no exame para entrar na vida pública, mas não conseguiu. Tem uma característica, um detalhe sobre esse Huang Xiaoquan. Quan. Ele fazia a sobrancelha. Tu pausou o vídeo pra isso. Bela análise. Bem frustrado, ele teve um tipo de um surto mental e depois um sonho, onde ele viu que ele era de uma família celestial importante. Aí, quando ele descobriu o cristianismo através de um panfleto de missionários protestantes, ele percebeu que esse era o seu sonho e que ele era o irmão chinês mais novo de Jesus. Aí ele criou seu próprio culto com uma mistura de cristianismo com religião tradicional chinesa, adorando o deus Shang. Enfim, ele começou a ensinar, criou uma escola falando que estava restaurando a fé clássica e antiga e que eles deveriam derrubar o governo Qin e tudo que tinha corrompido a maneira de verdade de seguir as coisas. Lembrando que a dinastia Qin era governada por chineses de outra etnia do que a maioria dos chineses lá da China. Então muita gente já estava cansado deles. Teve perseguição do governo contra essas pessoas, que levou para uma revolta, que levou para uma rebelião, que levou para uma guerra civil. Eles até tiveram apoio de outros grupos rebeldes e separatistas. E o cara decretou o seu reino se chamando o Rei Celestial. Mas os chineses se aliaram com os franceses e os britânicos, e com o tempo eles conseguiram reprimir esse movimento. No final, entre 20 a 30 milhões de pessoas morreram, ou até mais. Tudo porque um cara teve um surto mental. Número 4. República Popular de Tano Tuva. Essa não é muito longe da China. Um louco no poder é loucura, basicamente. E existiu por mais ou menos 23 anos. Hoje é a República de Tuva, uma das repúblicas dentro da Rússia. Quando a China estava tendo esses problemas internos que a gente comentou, o Império Russo ele decidiu colocar a região como status de protetorado do Império. Mas logo depois, o Império Russo começou a ter problema interno também, com a Revolução que acabou com eles. Então, em 1921, ninguém estava aclamando essa região, basicamente. Por que não fazer seu próprio país? Foi isso que fizeram. Mas, logo depois, a Rússia se organizou e voltou agora como União Soviética. Mas eles deixaram que eles fossem meio que um país independente, um estado fantoche, que só foi reconhecido por eles e a Mongólia. Lá eles fizeram seu próprio dinheiro, selo com um alfabeto mongol, que é mó legal, e uma hora um monge budista se tornou o primeiro-ministro. Ele queria que o budismo se tornasse a religião oficial do país, mas o governo secular soviético não gostou nada disso. Então eles apoiaram um golpe que tirou esse cara, metade do parlamento. Galera, provavelmente vocês vão estar escutando um barulhinho por conta da chuva que tá caindo no céu aqui em Floripa. Tá chovendo muito. Exatamente, então fique com o SMR. Bora. Por nada disso. Então eles apoiaram um golpe que tirou esse cara, metade do parlamento, e vários apoiadores políticos. Foram até atrás de monges budistas e destruíram vários símbolos e monastérios. Começaram então a implementar políticas coletivistas, trocando até o alfabeto deles para o cirílico usado lá na Rússia. Aí na Segunda Guerra Mundial, os russos conseguiram evitar que aquela região fizesse parte do Império Japonês. Pouco tempo depois, eles acabaram sendo absorvidos de vez pela União Soviética. Número 5. Principado de Trindade. Vamos agora para Trindade. Não esse país aqui. É essa ilha aqui no Atlântico, que na verdade faz parte do Brasil. Por séculos ela foi inabitada. Os portugueses eles descobriram e nomearam Trindade. E depois, tecnicamente, passou para o Brasil, com os britânicos aqui e ali tentando clamar para eles. Mas ninguém dava muita bola. Aí um americano que cresceu na França, chamado James Harley Hicken, outro cara meio doidinho, cresceu meio fanático pela realeza francesa. Aí numa viagem que ele estava fazendo para o Tibete e a Índia, ele percebeu essa pequena ilha de Trindade. Aí ele teve a brilhante ideia de clamar a ilha para ele mesmo. Mudou o nome para espanhol, por algum motivo, e se proclamou príncipe ditador militar do seu país. Até que ele chamou um pouco de atenção, mas negativo. Ele tentou vender títulos públicos para juntar dinheiro para construir algo lá, e foi atrás de apoiadores. Ele até abriu uma embaixada lá em Nova York, onde ele morava. Sim, ele não morava na ilha. Basicamente, ele tentou muito fazer isso um negócio de verdade. Mas aí chegou os britânicos e o telégrafo. Como assim? Bem, eles estavam construindo vários cabos pelo mundo para fazer telégrafo, e eles quiseram fazer essa ilha um ponto que conecta o Brasil.
O cara, obviamente, ficou muito bravo, reclamou muito e até tentou planejar invadir a Inglaterra Cara louco. ou algo do É tipo. maluco da cabeça. Mas enfim, não deu certo, né? Ele era um cara contra o Império Britânico. Com o tempo, continuaram tirando o sarro dele, até que em 1898 ele acabou tirando sua própria vida. E como ficou a ilha? Bem, o Brasil, junto com Portugal, foram lá falar com a Inglaterra para deixar claro que a ilha era território brasileiro. E deu certo. Para acabar com esse assunto, eles colocaram essa ilha como parte do Espírito Santo e construíram um marco lá. Hoje a ilha serve como base militar da Marinha Brasileira. Grandona. Falando no Brasil, tem vários. Falar nisso, graças a essas ilhazinhas mais afastadas que o território brasileiro marítimo é gigantesco. Vai até bem longe por conta das ilhas, porque tem uma área que pode se ter depois da parte continental. Né? Uhum. E daí essas ilhas fazem com que essa área se expanda mais para direção leste. Né? Sim. Vários outros países, ou quase países, que existiram por aqui, ou tentaram existir, e merecem seu próprio vídeo. Se vocês querem que eu faça esse vídeo, dá um like aqui, pra eu ver que vocês realmente gostam, porque às vezes eu posto um vídeo aqui, e aí não tem muito view, não tem muito like, e aí eu penso, poxa, acho que o pessoal não quer outro tipo de vídeo. Então se vocês querem ver, me mostra através dos comentários e dos likes. É isso aí. Exatamente, se vocês querem ver, nos mostrem através dos likes e dos comentários. É isso aí. Esse foi um vídeo de curiosidade. Se você gosta de vídeo de curiosidade, é importante que você deixe nos comentários, faz mais e tal, porque a gente pode trazer até de autoria, né? Tipo, a gente criar um conteúdo próprio. Pode trazer alguma coisa de pesquisa. Sim, com alguma tema de curiosidade. É Então isso é aí. isso, um abraço pra vocês, tudo de bom e até o próximo vídeo. Tchau.